TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Empresa responsável por bitrem que capotou na MG 428 deverá ser multada. A equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente avaliou os danos causados pelo óleo lubrificante que ficou derramado na pista. Extinção do período integral em escolas da cidade é tema de discussão no Legislativo. Na verdade, a gente está afetando muito a vida social, né, e o intelectual dessas crianças. E a nova tarifa da passagem do transporte coletivo. Eu acho um absurdo, porque Araxá é uma cidade muito pequena. E a gente não gasta mais ou menos 10 minutos para chegar de um ponto a outro. Estes são os destaques do Jornal Sintonia, que começa agora. Você pode acompanhar esta edição também através da internet. Basta acessar o portal diariosintonia.com.br. Boa noite. Começa a vigorar a partir da próxima terça-feira o novo reajuste nas contas de luz de 6,9%, autorizado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Nossa reportagem foi às ruas ouvir a opinião dos consumidores. Para o país que a gente vive hoje, totalmente fora do comum, né? Porque os reajustes salariais não vêm acompanhando esses reajustes que essas empresas vêm oferecendo para o consumidor. Eu acho assim, um absurdo, porque se chove, aumenta, se não chove, aumenta. A gente que é assalariado, que vive de salário, não tem, é só aquele aumentinho do salário mínimo mesmo. Então está ficando cada vez mais difícil. E a arrumação de bandeira amarela, vermelha, azul, mas só para aumentar, a bandeira branca para baixar não aparece. E com esse aumento vai ser muito difícil para a gente. Falta investimento no país. O governo devia investir mais em energia eólica e em outros tipos de energia renovável. Porque na minha casa, por exemplo, eu tenho um pouco de energia solar, mesmo assim minha conta ultrapassa R$500. Então o governo tem que fazer alguma coisa, tem que fazer novos investimentos, porque a população já não aguenta mais. É muito alto, tanto água quanto energia, é muito caro. A Prefeitura está cadastrando estabelecimentos no Serviço de Inspeção Municipal, que em breve será exigência obrigatória. Mais de 50 empreendimentos da cidade trabalham com a manipulação de produtos de origem animal. Nossa equipe de reportagem acompanhou a certificação de um açougue de um supermercado. Com a legalização do frigorífico, que agora opera pelo Serviço de Inspeção Estadual, vários estabelecimentos também podem se adequar para obter a equivalência do IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária, para comercializar produtos nos municípios mineiros e estar dentro das normas estabelecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. Hoje, nós estamos realizando visitas periódicas em todos os estabelecimentos que manipulam carne, principalmente, né, e outros produtos de origem animal, mas o foco agora é a questão de manipulação de carne, para que eles venham se cadastrar. O cadastramento é simples, é uma lista de documentos como o CNPJ, endereço, quantidade de funcionários. Então, o cadastro é bem simples mesmo, descrição dos produtos que ali são manipulados. Produtores de diversos segmentos podem se cadastrar para receber orientações. A produção de mel, ovos, carne, leite e derivados se enquadram dentro das indicações do cadastro. Efetuando o cadastro junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, fica mais fácil para obter o selo de inspeção municipal. Aqui nesse mercado, por exemplo, é feito linguiças que são vendidas aqui mesmo. Garantir a qualidade do que é oferecido é um dos grandes benefícios, segundo este empresário, que hoje tem um empreendimento liberado para as atividades. Esse selo é importante para garantir a qualidade do produto que a gente está fornecendo, tanto fabricado aqui
como a manipulação de carne, de toda a parte do açougue mesmo. De acordo com a coordenadora do SIM, com as novas alterações, a população vai consumir produtos mais corretos, com mais segurança sanitária. É importante se cadastrar porque provavelmente nos próximos 6 meses está entrando em vigor algumas resoluções e decretos, alguns federais e outros estaduais. E isso vai ser obrigatoriedade. No momento ainda não é obrigatoriedade, porém é um passo à frente para ganhar prazo para se adequar. Você já vai estar preparado e vai sair na frente de quem não procurou. Os interessados podem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Rural no Centro Administrativo. O horário de atendimento é entre 13 e 17 horas. Para mais informações, basta ligar no 3691 7040. Você sabe o que acontece quando, durante o processo de filiação adotiva, ocorre uma devolução? O assunto foi tratado com especialistas na Semana Municipal de Incentivo à Adoção. O interesse de uma família envolve diversos aspectos. O sonho de um novo lar proporcionou uma mudança na casa de Elvira. A bordadeira tem uma filiação adotiva. O filho completa 32 anos e, emocionada ao falar no assunto, ela conta a vida surpreendente que tem hoje, com a casa cheia de crianças e uma neta de 10 anos. O coração da mãe é aberto para todas as crianças que sempre estão em volta de mim. Todas mesmo, que aparecem, eu já abraço e elas me abraçam também, é de coração mesmo. Um dos fatores vivenciados por um percentual baixo dessas famílias é a devolução, quando acontece. Critérios abordados pela doutorada no tema, a assistente social Angélica Gomes. Como que os desafios que podem surgir no processo de construção de vínculos entre filhos e pais por adoção, eles podem se apresentar como um processo de cura das feridas existentes de pessoas que passaram por sofrimentos muito profundos, né? Da gente entender que crianças que vão para a adoção é porque vieram de experiências de muita violência, de muita violação, de muita negligência, que não surge apenas com 5, 6, 7 anos, mas que pode surgir desde o período da gestação. Os números da adoção no país até o último dia de abril eram de 47.609 crianças e adolescentes acolhidos em instituições privadas da convivência familiar. Em Minas Gerais, 636 menores sonham em ter uma família. Do outro lado, existem 6 vezes mais pessoas interessadas na adoção, mas a maioria não encontra o perfil desejado e acaba prolongando essa espera. Um exemplo, 53,7% desse público querem crianças com até 3 anos de idade, segundo o Conselho Nacional de Justiça. No estado, o número de pessoas interessadas em adotar é de 5.400. Desse total, 88% querem crianças brancas e quase 30% que sejam meninas. E mais de 62% não aceitam adotar irmãos. Do público para ser adotado, a maioria é do sexo masculino, mais da metade pardos e negros e quase 70% têm irmãos. Pelas leituras e pelas experiências que eu ouvi e que vivi também como profissional, eu percebo que são as questões subjetivas que estão presentes tanto nos pais quanto nos filhos por adoção. Que o encontro dessas questões subjetivas, né, que precisam ser cuidadas, precisam ser olhadas, precisam ser fortalecidas, algumas precisam ser superadas, que isso é um ponto muito importante para a construção do vínculo e que às vezes é só na chegada do filho que essas questões vão aparecer. E veja agora como fica o tempo amanhã. A sexta-feira será de sol, mas com formação de muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. Em Araxá, a temperatura máxima é de 24 graus e a mínima 15 graus. Daqui a pouco, a reestruturação do aeroporto Romeu Zema e a cobertura vacinal da campanha contra a gripe. Voltamos já. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário.
Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel e isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. O aeroporto municipal Romeu Zema está sendo reestruturado com modernos equipamentos de alta tecnologia, o que deve atrair mais empresas aéreas, aumentando o fluxo de passageiros. O novo pórtico detector de metais tem o mesmo sistema utilizado nos grandes aeroportos para inspeção de bagagens e passageiros. Outra melhoria é a estação meteorológica de última geração, que está em fase de testes e deve entrar em funcionamento ainda este mês. O que vai dar mais segurança na operação de voos e decolagens por instrumentos em situações de mau tempo. A operação é visual, o vento 340 graus 03 nós, temperatura de 21 graus, altímetro no 021. Não há tráfego conhecido, informe passando fixo do procedimento. Ela vai permitir uma operação por instrumentos com maior confiabilidade, né? Então, numa condição de mau tempo, o aeroporto de Araxá ele não vai fechar por questão de chuva. O investimento foi de R$2 milhões com recursos do Ministério da Infraestrutura. A iluminação da pista também foi substituída por causa de problemas de infiltrações. Agora falta a recuperação asfáltica do local, que já está em fase de projeto e será financiada pela iniciativa privada. Uma parceria da CBMM junto à Prefeitura de Araxá. A CBMM já está desenvolvendo todos os projetos, projeto básico e projeto executivo, para a manutenção corretiva e o recapeamento de toda a pista de pouso e decolagem e do pátio de estacionamento de aeronaves. Com a modernização, a expectativa é atrair mais empresas aéreas. Vai manter o aeroporto num patamar elevado de qualidade, de segurança operacional. Isso vai atrair novas empresas, novos negócios em Araxá, porque o empresário ele vem em Araxá para trazer emprego e renda, ele vem via aérea, ele não vem via terrestre. Então é importante para Araxá ter um aeroporto bem classificado, um aeroporto bem adequado, com todos os equipamentos, com toda a infraestrutura necessária para trazer segurança às aeronaves que aqui chegam. Um levantamento apontou que 3 milhões de brasileiros têm ao menos uma compra parcelada. De acordo com o índice, 61% dos consumidores aproveitam o crédito para fazer compras no impulso. Que tal comprar tudo o que precisar de uma só vez e ainda parcelar em muitas vezes? Assim a compra fica até mais fácil. E será que é uma boa ideia? A modalidade de crédito parcelado é utilizado não somente nas lojas físicas, mas também na internet. E já virou um costume do brasileiro dividir os produtos em mais prestações. Mas é preciso tomar cuidado para não cair em armadilhas. O problema é quando chega a fatura do cartão ou quando as contas se acumulam. Um risco grande para quem precisa fechar o orçamento de acordo com o salário e as despesas mensais. Mas se por um lado para o consumidor é preciso cautela, para o comerciante e o empresário, o parcelamento só traz vantagens. O parcelamento ele facilita para o cliente, ele está dividindo a sua compra, ele agrega a venda, né? O produto está podendo ali comprar 2 produtos, 3 produtos, o cliente então ele tem esse benefício, né, que a empresa dá. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, levantou dados que apontam que em todas as capitais, mais da metade dos brasileiros adultos, 53%, possuía alguma compra parcelada no último mês de março. E um dos grandes responsáveis é o cartão de crédito, que traz benefícios e segurança para as vendas. O cartão de crédito gera um custo para a empresa, né, porque ela tem que pagar a administradora do cartão, pelo serviço dela de estar garantindo o recebimento, mas também é uma forma onde o lojista pode vender parcelado, atendendo a essa demanda cultural, esse costume, hábito do brasileiro, e ter a segurança de que vai receber em dia aquelas vendas. Porém, algumas lojas ainda apostam no conhecido crediário, oferecendo assim opções na hora da compra, garantindo o lucro através do impulso dos consumidores, que acabam levando mais produtos e dividindo em mais vezes. Consegue fazer uma venda no crediário próprio,
com segurança também, com a inadimplência, com o risco de inadimplência baixo. É uma questão cultural. O brasileiro não tem hábito de poupar, né? Então ele prefere parcelar suas compras ao invés de poupar para comprar à vista no futuro. Quando ele sente a necessidade de um produto, de um bem qualquer, ele opta sempre por adquirir aquele bem para pagar de uma forma parcelada, ao invés de poupar para no futuro adquirir. Então é um hábito e o comércio tem que se adaptar a esse hábito, a essa cultura que o brasileiro tem. A Secretaria de Saúde divulgou o balanço desta semana sobre casos de dengue em Araxá. Até agora, foram 2.147 notificações. Destas, 1.348 foram negativas. Porém, o número de casos confirmados da doença passou para 737. 62 pessoas ainda aguardam o resultado. E ainda sobre saúde, com prazo de 8 dias para o encerramento da campanha de vacinação contra a influenza H1N1, a Secretaria já atingiu 82,32% do público-alvo. O índice que segue na contramão do país, que teve baixa procura pela dose. Em Araxá, crianças, idosos e professores ultrapassaram o volume de 84% de vacinados. Puérteras, 107%, e trabalhadores da área da saúde, mais de 96%. O índice de pacientes com comorbidades é o menor, com cobertura de apenas 56,25%. A vacina está disponível nas unidades de saúde até o dia 31 deste mês. Veja agora a cotação da moeda americana. Nesta quinta-feira, o dólar foi cotado a R$ 4,04. Em instantes, a discussão sobre o fim do período integral em escolas e a nova tarifa da passagem do transporte coletivo. É daqui a pouco. Toda quarta-feira vamos desmistificar as crendices mais conhecidas. A dúvida do povo, participação de especialistas e muita informação em um programa que vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos descobrir juntos? Espero vocês todas as quartas, após o JS meio-dia e à noite, logo depois do jornal Sintonia. A Polícia Ambiental calcula danos causados após o acidente com uma carreta carregada de óleo vegetal. O veículo tombou na MG 428, rodovia que interliga os estados de Minas Gerais e São Paulo. A equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente avaliou os danos causados pelo óleo lubrificante que ficou derramado na pista. A carga incendiou e escorreu por mais de 1 quilômetro. Foi confirmado que a faixa de domínio foi atingida pelo produto. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Ambiental de Sacramento, mas as autuações ficaram a cargo do Núcleo de Emergências Ambientais UNEA, de Belo Horizonte. De acordo com o tenente Diego Jorge Oliveira, a avaliação da equipe da capital vai apurar quais danos atingiram a vegetação do solo e se houve contaminação do lençol freático. A via permanece interditada nesta quinta-feira, 23 de maio. O tráfego na região está sendo feito por um caminho alternativo, na estrada vicinal próximo ao local onde o acidente aconteceu. O tombamento foi por volta de 6 horas da manhã desta quarta-feira, 22 de maio, quando o caminhão carregado com óleo lubrificante capotou entre Sacramento e Rifaina, interditando a via. Pegou fogo e o motorista conseguiu sair a tempo, antes que as chamas tomassem conta do veículo. No combate ao fogo foram acionados bombeiros de Araxá e Uberaba, uma guarnição da Polícia Militar de Meio Ambiente de Sacramento, além da Defesa Civil de São Paulo e Polícia Rodoviária Estadual Paulista. A audiência pública discutiu hoje, no plenário da Câmara Municipal, a extinção do período integral em instituições de ensino na cidade. A medida temporária do governo estadual reduziu drasticamente o programa em toda Minas Gerais. O pedido foi feito pelo Sindicato Único dos Trabalhadores, diante da reforma administrativa apresentada pelo governador Romeu Zema, que reduziu a 111 mil vagas do tempo integral em todo o estado.
garantindo apenas 30 mil este ano. Em Araxá, 1.400 alunos saíram do projeto e no município nenhuma escola manteve as atividades. Segundo dados apresentados aqui na audiência pública, o governador Romeu Zema se prontificou a manter efetivamente 110 mil vagas até o próximo ano, mas até lá muitos profissionais, alunos e pais ficam no impasse. A presidente do Sindiúti falou sobre a mobilização feita por todos os profissionais em educação. A gente ficou realmente sensibilizado com a situação dessas famílias, né, que precisam trabalhar, não tem onde colocar seus filhos, né? Os seus filhos vão ficar como? Né, na casa do vizinho, na rua, para encontrar com o drogado, o aliciador de menores. Há 6 anos como professor do tempo integral, José Antônio diz que as consequências ultrapassam a perda dos cargos. Não é só uma questão de diminuir as horas, né, dos alunos na escola, mas na verdade a gente está afetando muito a vida social, né, e o intelectual dessas crianças, porque assim nós trabalhamos com a formação humana, são várias atividades que são realizadas dentro do tempo integral. Os pais sem alternativas buscam soluções para o problema, como é o caso da Darleia, que tem medo de ficar sem o emprego, o único sustento da família. E é difícil porque a gente precisa trabalhar, a gente não pode sair do emprego para ficar em casa com a criança, porque eu tenho 3 meninas que precisam do tempo integral. O juiz Renato Zupo esteve presente e falou sobre a importância de acolher em um tempo maior as crianças e adolescentes. Eu acho um absurdo o nosso aluno permanecer somente 4 a 5 horas no ambiente escolar. A sociedade mudou muito nos últimos anos e atualmente os pais se veem inviabilizados de cuidar de seus filhos fora do período letivo, durante o horário diurno. E a única solução possível é aproveitar esse tempo vago das nossas crianças e adolescentes, ministrando, colocando esses menores em escolas de tempo integral com um contraturno docente. O principal objetivo do debate é demonstrar a necessidade de manter o projeto nas escolas. Muitos estão ficando desempregados, aliás, por ter que sair do emprego para ficar em casa com seus filhos. E esperamos aí também sair algo definitivo ou algo, né, que nós vamos solicitar em conjunto para que venha retomar também o nosso trabalho do dia a dia, o trabalho das escolas na nossa cidade. Usuários do transporte coletivo urbano começaram o dia hoje pagando mais caro pelo serviço. A turismóloga Gabriela Camargo usa o serviço todos os dias e considera que o preço da tarifa não condiz com o tamanho da cidade. Eu acho um absurdo, porque Araxá é uma cidade muito pequena e a gente não gasta mais ou menos 10 minutos para chegar de um ponto a outro. Eu chego do centro até o Max Neumann, mas não gasto 10 minutos. E o transporte está muito precário. Os motoristas, eles fazem também o serviço de cobrador. Então tem tanta gente querendo trabalhar, por que não chama mais pessoas para trabalhar e melhora para nós? Uma falta de concorrência também é muito, para nós, clientes, é muito ruim. Por causa do trabalho de vendedora, Joana Mafalda Ferreira Alves precisa de 4 a 6 passagens também diariamente. E boa parte do que ganha fica nas despesas com o transporte. Tem dia que eu tenho que ficar parado em casa sem trabalhar porque eu não tenho dinheiro mesmo para liquidar com ônibus. Então, eu sofro muito com isso. A tarifa passou de R$ 3,85 para R$ 4,00 em dinheiro e no cartão de R$ 3,70 para R$ 3,90. O aumento foi autorizado pela Prefeitura a partir de uma planilha de custos apresentada pela empresa. O gerente de operações da concessionária explicou por que este percentual foi repassado para os usuários. Como já consta em contrato, né, anualmente os valores são revistos, já tem 14 meses que a tarifa ela mantém-se o mesmo valor, então existe uma planilha de custo. Em cima dessa planilha de custo a gente alimenta com algumas informações. Cito elas algumas: combustível, mão de obras, peças, pneus. Então todas essas variáveis aí, somado à quantidade de pessoas transportadas e pagantes, ela vai dar a tarifa final. E a gente encerra por aqui. Esta e outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal
diariosintonia.com.br. Uma boa noite para você. Fique agora com o Café Sintonia e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.